Esses dias o nosso pastor está de férias, merecida, está passeando com a família, e nós, por isso, estamos aqui. Queremos agradecer a presença de todos, queremos agradecer a presença do pastor. Seja bem-vindo no nosso meio, que Deus o abençoe. É muito bom tê-lo aqui, tá ok? É bom ver cada um, né? Faz tanto tempo que eu não vejo, desde o ano passado, né? Que eu não vi os irmãos, estava com saudade. E é muito bom estar aqui nesta manhã. Queridos, à noite nós vamos estar com o nosso pastor Marcos Martins no culto da noite. Ele vai estar pregando aqui. Ele era para pregar naquele domingo passado, né? Mas Dr. Shed estava aqui. Quem ia se arriscar pregar na frente do Dr. Shed, né? Então aí nós o convidamos para que ele pudesse estar hoje à noite. Então hoje à noite ele vai estar pregando, é conhecido dos irmãos. Então você que quer matar saudade do pastor Marcos Martins, esteja aqui também no culto da noite. Vamos estar adorando e louvando o nosso Deus, amém? Muito bem, queridos, nós estamos começando um ano, o ano de 2015, e quem aqui não quer começar um ano pensando em triunfo, vitórias, chegar no final do ano, né, triunfando e vitorioso, de falar, nossa, todas as minhas metas eu consegui, né? Porque a gente chega no final do ano, começa a fazer algumas metas para o próximo ano, não é isso? A gente faz isso. Quem aqui não fez? Tenho certeza que você colocou lá, olha, eu gostaria de chegar a isso, fazer aquilo, mas eu não quero estimular você não, porque muitas vezes nós fazemos planos e tomamos decisões bem intencionadas, mas como o meu pai sempre dizia, de boa intenção o inferno está pavimentado. Às vezes a gente tem boa intenção, mas não consegue chegar a lugar nenhum, porque a gente não procura os caminhos corretos para fazer, ou aquilo pelo meio do caminho vai parando, ou a minha decisão, estilo assim, vou fazer regime este ano. Sabe aquela coisa? Você já pensou nisso? Vou fazer regime. E aí você é daquele que diz assim, eu vou fazer regime, vou fazer aquele regime, o regime da lua. Conhece o regime da lua? Só faz quando dá na lua. E aí depois não sabe porquê, né? O peso está indo para cima, aquela coisa, e aí os problemas, e aí passa por o que eu passei. Chegaram uma vez diante do médico, o médico olhou para a minha cara, pegou os resultados dos exames, foi até um quadro branco e fez aqui assim, ó, ele fez um desenho e falou assim, isso aqui é um rio. Eu falei, beleza, já sei onde vai dar isso. E aqui é uma cachoeira, e aqui é cheio de pedra. Aí ele colocou um barquinho e falou assim, esse barquinho é você. Está bem assim, eu só não sei quão perto da cachoeira você está, mas se está perto a cair, e se cair a coisa vai estar feia. Para os irmãos terem ideia, eu pesava 118 quilos, usava camisa número 6, calça 54. A camisa de manga curta parecia camisa de manga comprida, porque número 6 para esse tamanho todo, imagina, a manga vinha aqui, ó, de manga curta, vinha parar aqui embaixo, enfiado por dentro das calças, para poder caber. E aí olhando para aquele quadro, eu falei, eu preciso fazer uma avaliação de tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Se é a alimentação, se é o modo que eu estou vivendo, eu tive que começar a avaliar para poder mudar aquela história e fazer com que o meu barquinho saísse da beira do abismo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5, a partir do verso 15, ele nos dá algumas dicas e diz, se nós queremos ter vitória, se queremos ter um ano vitorioso, se queremos ter um ano cheio de triunfos, nós precisamos seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Nós precisamos entender
que muitas vezes nós temos velhos hábitos, e hábitos velhos são difíceis de tirar, porque nós já estamos tão acostumados a fazer aquilo, tão acostumados, que são difíceis de tirar. Mas muitas vezes nós precisamos romper algumas barreiras para poder ultrapassar e fazer a vontade de Deus, se queremos vitória e chegar em triunfo. E este ano, quem não quer ser vitorioso? Quem não quer chegar no final do ano e falar: mais um ano de vitória, aonde eu alcancei um pontinho a mais, isso é, o meu barquinho saiu da beira do abismo. Eu sei que todos aqui querem, mas a palavra de Deus nos dá dicas de como isso tem que acontecer. E Paulo então ele começa a escrever, e no verso 15 e 16 ele diz assim: portanto, vede prudentemente como vocês estão andando. Primeira coisa, se eu quero vitória na minha vida, eu preciso fazer avaliação. A palavra, quando ele começa a dizer portanto, ele está dizendo: olha, faça uma avaliação de tudo aquilo que está acontecendo, para que você possa mudar. Saindo daquele médico, eu comecei então a conversar com Deus. Falei: Deus, mas por que eu estou engordando desse jeito? Alguma coisa está errada. Tudo bem, não sou mais aquele menino de 18 anos que jogava bola 5 vezes por semana, que corria 12 quilômetros por dia. Não sou mais. Mas engordar tudo isso. E aí então Deus mostrou. Um dia eu entro em casa, depois de voltar do médico, uma crise de dor. O médico, para variar, olhou e falou: dá Buscopan na veia dele e manda vai, porque o cara já estava acostumado comigo ali com aquelas dores. E falou: lá vem o cara de novo. Deram de novo Buscopan na minha veia, e aí não passava a dor. Se não passar, volta amanhã. E aí então eu voltei ainda com dor. Quando eu pus meu carro dentro da garagem, que eu segurei no portão para puxar, deu uma crise tão grande que eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar, eu não conseguia, a única coisa que eu consegui fazer era urrar de dor. Era um negócio extremamente doloroso. Meu pai, nessa época, não enxergava, mas ouvia bem pra caramba. E aí ele ouviu que eu entrei, mas não fechei a porta. E ele falou: alguma coisa está errada. Ele abriu a janela e me viu urrando, segurando no portão, e eu não conseguia soltar. E aí então ele falou: Paulo, você está aí, e a única coisa que eu consegui fazer é dar um urro um pouquinho mais forte. E aí ele então saiu chamando todo mundo. Chamaram um rapaz da minha igreja, puseram dentro do carro, me levaram para o hospital. E aí fizeram um exame. E aí quando fizeram o exame, eu estava sentado, e eu achei que eu ia morrer, porque eu não aguentava de dor. Sentado no chão no hospital. O enfermeiro pegou o resultado do exame e fez: nossa. Estava a Marili e o rapaz da igreja. O rapaz já não parava de chorar: meu pastor vai morrer, meu pastor vai morrer. Porque eu falava o tempo todo que eu ia morrer. Não estou aguentando, eu vou morrer. E aí então vem vindo um médico. E aí aquele enfermeiro falou assim: doutor, dá uma olhada no exame, nesse exame. O médico pega assim: cadê o defunto? Daí ele falou assim: é aquele senhor que está sentado no chão. Aí ele falou assim: e ele está vivo? Com esse resultado de exame? Interna ele agora. Irmão, só para os irmãos terem ideia, de glicose normal é 120 estourando para quem já está para diabetes, né? Eu estava com 780, 5.800 de amelase. Isto é, meu pâncreas não funcionava. E ele disse: esse cara era para estar em coma ou já ter morrido. Mas ninguém sabia o que era.
Mas graças a Deus, quando parei, falei: Deus, me ajuda. A palavra de Deus está dizendo: portanto, vede prudentemente como vocês estão andando. Não como nessa. Eu podia sair de lá e dizer: para esse médico louco, falando que minha vida está indo para uma cachoeira e eu estou morrendo. Muitas vezes é o que nós fazemos. Deus está nos alertando, Deus está mostrando aonde nós vamos cair e aonde nós não vamos ter mais saída, e nós não buscamos. E a palavra de Deus diz: cuidado, nós não podemos ser como nécios, ou outra tradução, ser como loucos. Se queremos ter vitória, se queremos ter um ano abençoado, não podemos ser loucos, mas a palavra de Deus diz: mas sim sábios, avaliar o que é que está acontecendo. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Nós precisamos entender, a palavra de Deus diz, no capítulo 5, verso 1, precisamos ser imitadores de Cristo. Será que estamos sendo? Será que estamos imitando a Cristo? Será que a nossa vida tem sido a Cristo como exemplo, e as pessoas estão olhando para nós e vendo em nós a beleza de Jesus Cristo? Se queremos realmente ter um ano de vitória, nós precisamos avaliar a nossa vida como ela está. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo santo como Deus é. E aí a pergunta: como você está hoje? Você está mais santo hoje do que estava em janeiro de 2014? Porque nós estamos progredindo, não é isso que deveríamos ser? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Isso vai dar uma música ainda um dia, né? Sempre melhorando, não é assim? Algum dia. Mas nós precisamos entender, nós estamos melhores, a nossa vida está mais santa do que estava em 2014, em janeiro de 2014. Se não, eu preciso parar e avaliar. Nossa, se eu estou pior ou igual, alguma coisa está errada, eu preciso fazer uma avaliação. E a palavra de Deus disse: eu não posso ser louco, nécio, doidão, mas eu preciso ser sábio. Eu preciso ter um alvo, e o meu alvo é Cristo. A minha vida é olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. A palavra continua dizendo que eu preciso viver uma vida equilibrada. A pior coisa é uma pessoa desequilibrada, né? Não só porque ela quando você vê um bêbado andando no meio da rua, qual a coisa que a gente sempre fala? Está cercando frango, né? O cara vai para um lado da rua, vai para o lado do outro, parece que está cercando frango. Mas tem pessoas que estão andando dessa maneira, desequilibradas. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro, não sabe para que caminho andar. Nós precisamos ter uma vida equilibrada na presença de Deus. Uma hora o cara está na igreja, beleza. Ou na segunda, terça, quarta, é outra situação em que a pessoa não consegue estar num equilíbrio de santidade, buscando a presença de Deus. Na igreja é uma santidade, tem que ver, fica quietinho, não fala mal de ninguém, não briga com os filhos, não xinga ninguém na rua. Deus maravilhoso. Chega na segunda, terça, esquece Deus, não tem equilíbrio. Como ter uma vida cristã equilibrada? A palavra de Deus, então, no verso 15 diz: vede prudentemente. Precisamos andar prudentemente, equilibrado. Nós precisamos de uma avaliação prudente, equilibrada na nossa vida. Se queremos chegar em 2015, no final dele, e falar: dei um passo a mais para o alvo que é Jesus Cristo, eu preciso de uma avaliação equilibrada. E a palavra de Deus diz que eu preciso andar eficiente, não como nécio, mas como sábio. Eu preciso aprender a remir o tempo. Irmãos, quantos crentes perdendo tempo? Quantos crentes? E quando ele vai ver, passou
a semana, ele não fez nada. Quando vai ver, passou outra semana e ele não fez nada. E assim vai. Passa o mês, e quando ele vai ver, passou o semestre, e aí já está 2015 terminando, e entrando 2016, não, este ano, agora sim eu vou. A palavra de Deus diz que eu preciso aprender a remir o tempo. A remir o tempo. Verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Gente, meus queridos irmãos, se no tempo de Paulo a coisa era mal, hoje é péssimo, tá ok? Porque Paulo diz assim, nós estamos vivendo as últimas horas, não é isso? Que ele diz no texto? Estamos vivendo as últimas horas. Se Paulo disse lá que estava vivendo as últimas horas, nós estamos vivendo o quê? Os últimos minutos ou os últimos segundos. Precisamos aprender a remir isso. Por quê? Porque o tempo que passa eu não tenho como recuperar, e o diabo vai tentar roubar o seu tempo, aquilo que você deveria gastar na presença de Deus, ganhando, recebendo graça e misericórdia, crescendo diante de Deus. O diabo está roubando a cada momento, a cada hora, e não tem como recuperar. Não tem como recuperar. O tempo perdido é tempo perdido. Preciso aprender a remir o meu tempo, a estar diante do meu Deus e a gastar o meu tempo com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, com aquilo que é santo, com aquilo que é reto, com aquilo que vai edificar, com aquilo que vai me dar firmeza na hora da necessidade. Cantamos aqui que o Senhor é aquele que nos dá firmeza diante dos momentos de dificuldades. Agora, se eu não conheço esse Deus, se eu não tenho experiência com Ele, no primeiro momento de dificuldade, no primeiro momento em que o vento soprar, eu vou tremer. Eu não vou saber para onde correr, mas eu não vou saber que Ele é a minha âncora. O meu barco pode balançar para que lado for, mas eu sei que eu estou seguro em Cristo Jesus. É que Ele que é a minha âncora, e eu não vou estar perdido no mar, mas vou estar firmado em Cristo Jesus. A palavra de Deus, no verso 17, diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. O louco vive sem saber qual é a vontade de Deus, mas a palavra diz que o sábio quer saber qual é a vontade de Deus. É aquele que tem Deus como centro da sua vida. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para mim. Qual é a vontade de Deus para você em 2015? Qual é a vontade de Deus para a Igreja Batista Central de Santo Amaro para 2015? Ele precisa estar no centro de todas as coisas. Paulo sabia da desordem humana que o homem vive. As pessoas que não têm Deus centralizado no seu coração, eles vivem numa desordem humana. Não sabe para onde ir, não sabe para onde caminhar. Em qualquer lugar que for, tá bom. Mas se eu não tenho um alvo, qualquer lugar que eu acertar, tá valendo, não é isso? Mas se eu tenho um alvo, pá, e eu acertei do lado, não, eu errei, passou perto, porque eu tenho um alvo. Nós não podemos ser daquele que atira a flecha e sai correndo com o alvo para ver aonde a flecha vai cair, para colocar o alvo para ver se acerta. Eu não sei se eu já contei aqui, um cara uma vez entrou num bar lá nos Estados Unidos, e lá tinha vários alvos com furo de bala bem no centro, e aquele cara entrou ali e começou a olhar para aquilo lá e falou: nossa, o cara é bom de tiro. Ficava olhando para aquilo. Aí ele chegou para o dono do bar e falou assim: quem é esse cara que atirou aqui? Ele falou: aquele menininho ali. Ele falou: nossa, o menino é bom de tiro assim?
Ele falou, não, um dia ele pegou um revólver e começou a dar tiro, furou meu barco para tudo quanto é lado. Aí eu vi aquele monte de furo, pensei, foi lá e fez o alvo e colocou. O cara, quando chegou, achou que o outro era bom de tiro. Não, o moleque pegou o revólver, atirou para tudo quanto é lado. Quantos de nós estamos assim? Atirando para qualquer lado, para ver se vai acertar em alguma coisa. Mas, queridos, se você quer servir ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus tem que ser o centro da nossa vida. Eles têm que estar em primeiro lugar. Por isso a ordem de Deus para Josué: Josué, diga ao povo, se esse povo me amar de toda a sua força, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração, as bênçãos do Senhor vão alcançar. As minhas bênçãos vão estar sobre a vida deles, mas eles precisam me amar de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Aí sim. Nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. O problema é que nós estamos correndo atrás das outras coisas, e depois a gente não alcança e fala: Deus, me ajuda aí. Isso é, sai com o alvo para ver se a flecha acerta. Não dá certo, querido. Paulo está dizendo, nós não podemos ser loucos insensatos. No verso 18 ele diz, como que nós podemos estar tendo esses alvos? Ele disse, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Isto é, a gente só sabe, se o cara enche a cara, né? Vai fazer besteira, vai arrumar confusão. O cara bebe e sai para dirigir, vai bater o carro. O cara enche a cara, vai sair no meio da rua, vai arrumar confusão. Vai chegar dentro de casa, vai arrumar. Vai chegar no serviço bêbado, vai ser mandado embora. A palavra de Deus está dizendo, não vos embriagueis com vinho, aonde só dá briga. Mas, ainda bem que tem uma vírgula e um mas, enchei-vos do Espírito Santo. Se você quer estar embriagado de alguma coisa, se embriague do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai conduzir a sua vida, é Ele que vai dirigir. Por isso o apóstolo Paulo diz, Espírito Santo, queira em mim, deseje em mim a vontade de Deus, porque o que eu quero, só faço besteira. Aquilo que eu desejo, só arrumo confusão. Queira em mim e deseje em mim. Eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus para poder caminhar. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos capacita para viver uma vida triunfante e vitoriosa. É o Espírito Santo que vai nos levar em vitória, de graça em graça, diante de Deus. Ser capacitado pelo Espírito Santo é uma experiência pessoal. Eu não posso chegar daqui e começar a falar, se você quer agora ter uma experiência do Espírito Santo, faça uma fila aqui agora, que eu vou jogar essa água santa em você, e aquele que receber uma gota dessa água vai ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é algo pessoal. Você tem que buscar, você tem que desejar, você tem que querer, você tem que buscar em oração, você tem que buscar na leitura da palavra, você tem que separar tempo para estar diante de Deus e falar, Espírito Santo, enche a minha vida. É muito fácil, eu podia chegar aqui e falar, você quer agora o poder do Espírito Santo? Faça uma fila aqui agora, né? A gente vê isso, o cara passa com o paletó assim, ó, e sai todo, e vai caindo gente pelo meio do caminho. Enchimento do Espírito é algo pessoal, é você e Deus. Mas sabe de uma coisa?
uma vida cheia do Espírito Santo, sabe aonde ela é vivida? No meio da comunidade. É algo pessoal que eu recebo, mas é vivido aqui, ó, no meio da igreja, no meio das nossas casas, lá no meu trabalho. As pessoas vão ver a diferença de quem é cheio do Espírito e quem não é. É algo pessoal, mas vivido em comunidade. As pessoas vão ver a diferença. E é isso que Deus quer na nossa vida. Se quer ter vitória, deixa o Espírito Santo encher você. Seja transformado, mudado. Deixa Deus conduzir você. Deixa Deus pegar você pela mão e levar aonde Ele quiser este ano. Você pode fazer planos, mas esses planos têm que ser passados debaixo do crivo de Deus. E se Deus não aprovar, cai fora dele. Agora, se Deus colocou planos no seu coração, corra atrás, não deixe para trás não, porque senão você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ter vitória. Nunca. A palavra de Deus diz que nós precisamos viver desta maneira. Precisamos a viver em adoração. Verso 19. E ele diz: olha, vocês precisam estar vivendo em comunhão. Com isso, falando entre vocês em salmos. Isto é, quando nós estivermos aqui juntos, nós vamos estar falando em salmos, adorando ao Senhor. As nossas conversas vão ser para a glória de Deus. Não vão ser conversa mole, conversa que não edifica. Como diz por aí, às vezes estão conversando e é aquele papo de aranha, que é só enrosco e teia que caiu ali, não sai para lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, é só enrosco. Mas a palavra de Deus diz: quando vocês estiverem juntos, falem entre vocês em salmos e hinos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo que o nosso Deus e Pai faz. E façam isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Se queremos realmente ter um ano de vitória, ter um ano de triunfo, nós precisamos aprender a avaliar a nossa vida, nos submeter debaixo da graça e do crivo do Senhor, encher-nos do Espírito Santo, e em tudo que formos falar, fazer, seja para a glória de Deus. Tudo. E aí no verso 21, para encerrar, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. É interessante, o que mais nós vemos em pessoas derrotadas, em pessoas problemáticas, é a falta de submissão. Eles não submetem a nada e a ninguém. Ele não submete aos pais, às autoridades. E aí a única coisa que consegue parar ele é um tiro nas costas pela polícia. Mas a palavra de Deus diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa foi colocada aqui por Deus para que nós pudéssemos andar em comunhão, para que pudéssemos crescer juntos. E a palavra de Deus diz que muitas vezes um irmão que está do nosso lado tem uma palavra, e esta palavra vai vir para a minha vida, e eu preciso aprender a me submeter, pois essa palavra muitas vezes vem para a minha edificação, principalmente quando parte da liderança. Eu preciso aprender a me submeter por causa do temor de Deus. Do temor de Deus. Aonde você quer chegar este final de ano? Um passo para frente ou um passo para trás?
Aonde você quer chegar? Você quer ter vitória? O quanto você vai avançar vai depender daquilo que você faz diante de Deus, daquilo que você busca, daquilo que você obedece, daquilo que você diz: é verdade, Deus, eu preciso aprender a me submeter diante do Senhor, eu vou ser um imitador do Senhor, eu vou viver na tua presença. Tudo que eu for fazer, o Senhor vai ser o alvo, vai ser tudo para a tua glória, para o teu louvor, porque eu sei que se eu buscar o Senhor em primeiro lugar, eu vou ter vitória. Se eu quero avançar, eu preciso saber. Nós estamos diante de um ano e que nós podemos fazer, uma virada santa. Amém? Na minha vida. Eu quero avançar um pouco mais. Eu quero algo mais na minha vida. Eu sei que Deus tem. Ou você acha que Deus já completou tudo aquilo que Ele tem para você? Já completou? Não? Porque se tem, você vai encontrar com o pai do Jarbas, com meu pai. Porque senão, você está aqui porque Deus tem algo que quer fazer na sua vida. E você pode ser bênção ou pode ser um tropeço. Você pode avançar ou você pode retroagir. O que você quer? Nós precisamos de triunfo, de vitória. Nós precisamos conhecer quais são os sonhos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Saiba de uma coisa, a primeira coisa que eu preciso fazer é me apropriar da vontade de Deus para mim, e aí sim, vou ter vitória. O resto vai me atropelar, porque é a promessa de Deus. Josué, diga ao povo que as minhas bênçãos vão alcançá-los, quando você menos espera. Opa, que é isso? É bênção de Deus que chegou para você. É bênção de Deus, porque você está buscando a Deus em primeiro lugar. Que essa seja a nossa experiência pessoal neste ano, e que seja o desejo do nosso coração, viver uma experiência pessoal com Deus, e ter uma experiência a mais em comunidade, como igreja. Esse tem que ser o meu desejo sincero diante de Deus. O que você quer? Quais são os seus alvos? Eles estão no crivo do Senhor? Por isso eu quero que você feche os seus olhos e avalie como você está. O que você espera? O que você deseja? Você é daquele que está esperando que Deus faça a tua vontade? Esquece. Mas se você for aquele que está dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. O Senhor conhece os meus desejos e os meus sonhos, mas nada disso tem importância se o Senhor não aprovar. Senhor, queira em mim, efetue em mim através do teu Espírito Santo. Pai, que este ano seja um ano de novas experiências contigo. Que a minha vida seja uma vida cheia, plena do teu Espírito. Que a cada dia que eu viver seja para o louvor da tua glória. Que a cada momento que eu encontrar com qualquer pessoa, vai sair da minha boca salmos e hinos para o louvor do Senhor, para a edificação. Me ajuda, Senhor, a avaliar aonde foi que eu errei, e me ajuda a acertar através do teu Espírito. Por isso, me pegue pelas mãos e me conduza pelos caminhos aplainados. Pai, fecha as portas por onde eu não devo passar.
e abre as portas por onde o Senhor quer que eu passe, para que eu não tenha dúvida nenhuma. Escreve: entra aqui, Paulo. Põe um anjo na porta dizendo: é aqui mesmo, para que eu não erre a entrada. Me ajuda. Ajuda a tua igreja, o teu povo reunido neste lugar. Que este ano seja um ano de mais vitórias e triunfos para a Ibixa, para a minha família, para os meus irmãos. Este é o nosso desejo, e eu sei que é o teu desejo para a nossa vida. Nos abençoa nesta manhã e nos prepara para estarmos à noite diante de Ti, porque fazemos tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe.